É uma alegria estar aqui mais uma vez para trazer a palavra do Senhor para os irmãos. Esse culto é um culto especial e ele tem um tema voltado para os PGMs, né? Ou seja, pequenos grupos multiplicadores. E é interessante porque eu separando o sermão e a gente entendendo também, né, vivenciando a dinâmica de PGMs, a gente sabe e percebe que PGM é uma estratégia bíblica. É uma reprodução de uma estratégia bíblica de estarmos indo às casas, assim como os discípulos enviados por Jesus, depois os apóstolos cheios do Espírito Santo, e depois também a igreja como um todo foi crescendo e se espalhando pelas casas, através das casas. Então é uma estratégia bíblica, e é uma estratégia bíblica do cumprimento de uma missão. É interessante porque hoje não é o culto Kalel, o culto dos vocacionados, e é até bom hoje não ser, porque eu vou pregar sobre vocação e sobre chamado, justamente para nos lembrar que a vocação e o chamado é para toda igreja, não é só para aqueles irmãos que trabalham com muito carinho, preparando o culto Kalel do Ministério de Missões, e nem só também do pessoal do PGM, mas é para toda a igreja. O chamado do Senhor é para aquele que é crente. E o irmão deve saber, deve conhecer uma frase atribuída a Charles Spurgeon. Ele vai dizer que se o cristão ele não for um missionário, então ele é o quê? Ele é um impostor. É isso que Charles Spurgeon vai dizer. Então, a minha palavra hoje para os irmãos está em João 20, João capítulo 20, do verso 21 e 22. E na verdade, não é a minha palavra, eu serei o instrumento daquele que é a palavra, aquele que encarnou e veio sobre nós e que agora envia o Espírito Santo para iluminar os nossos corações nessa noite. Então que sejamos hoje visitados pela presença do Senhor, através desta verdade que vai ser proclamada. Vamos ler então o texto que está na sua tela ou estão na sua Bíblia. Eu leio, os irmãos acompanham. Novamente Jesus disse: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Vamos ler junto em voz alta, todo mundo, mais uma vez. Novamente Jesus disse: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, mais uma vez em oração clamamos a iluminação do Teu Santo Espírito para vir aqui sobre nós e nos revelar a Tua verdade, para que sejamos aperfeiçoados e moldados à estatura do varão perfeito Jesus Cristo, e que estejamos aptos e preparados para a boa obra do Senhor e cumprir a missão que o Senhor nos confiou. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Irmãos, o título do sermão está na tela aí, ó, em cima, na parte de cima. Enviados com paz e poder. Vamos falar juntos? Enviados com paz e poder. E é exatamente isso que nós vemos nesse texto aqui. Esse texto, ele é interessante porque ele nos leva para um momento fundamental, crucial da história do Evangelho. Jesus havia ressuscitado e esse episódio ocorre em uma das aparições de Jesus aos discípulos que estavam amedrontados, ainda afetados pela morte de Jesus na cruz, ainda tentando compreender, tentando acreditar de que de fato Jesus tinha ressuscitado. E é interessante que eles estavam, sabe onde? Eles estavam num ambiente fechado, a portas fechadas. Eles estavam em casas, em lugares fechados, como nós eventualmente fazemos também os nossos PGMs. Eles estavam por motivações ainda duvidosas. Eles estavam por medo de serem perseguidos por aqueles que também levaram Jesus até a cruz. Mas Jesus foi até eles na casa, entrou na casa. E é interessante porque o PGM é isso, é um determinado irmão, uma determinada família que é usada pelo Senhor para abrir a sua casa e para ser então ali o anfitrião, e a sua casa se torna um instrumento também do cumprimento da missão. E ali entram pessoas da igreja, convictas da sua fé, confiantes no Senhor, mas também entram pessoas que não entrariam na igreja. Aqueles discípulos estavam amedrontados, não teriam coragem de pisar no templo, não teriam coragem de pisar numa sinagoga, por medo de serem perseguidos, naquele momento ali.
Mas eles estavam numa casa. Eles tiveram coragem de estar numa casa. E o PGM tem essa abordagem de abrir a sua casa para aquele que não pisaria aqui na igreja. Talvez não tivesse coragem, talvez estivesse envergonhado, talvez seja uma pessoa até hostil, não gosta de igreja, mas gosta do dono da casa. E vai na casa. E o que Jesus fez? Não, aqui não, vamos para o templo a gente conversar, vamos lá para o templo. Não, Jesus entrou na casa. E de fato Jesus apareceu. Ali ele não tinha sido nem convidado, porque ele estava com poder, tinha poder ali, ele estava com o corpo glorificado e manifestou esse poder. Manifestou poder, apareceu dentro da casa para falar com eles. E isso já nos motiva e já nos prepara para o que a gente vai ver aqui, que tem tudo a ver com o PGM, tem tudo a ver com a nossa missão. Então, eu queria que você reflita comigo nesse texto, sobre esse chamado que Cristo vai fazer aos discípulos, e que também é o nosso chamado, que a gente se permita hoje ser desafiado, porque de fato o Senhor nos desafiou, quando enviou discípulos, e discípulos enviaram outros, até que chegou o Evangelho até nós. Nós estamos sendo desafiados, hoje também, a compreender o significado de quando alguém é enviado, o significado de ser enviado, o papel que a paz de Cristo tem nisso, e essa capacitação do Espírito Santo que a gente viu aqui no texto, na vida dos discípulos, e também ocorre nas nossas vidas. Então vamos ao primeiro ponto, por favor. Eu queria destacar nesse primeiro ponto, o envio. Aqui eu queria destacar essa parte do envio, a missão que reflete a obra do Pai. Para quem estuda um pouco mais aprofundadamente sobre missões, sabe que a missão é de Deus. Deus é um Deus de missão, Ele está em missão. E dentro dessa missão de Deus, faz parte da missão de Deus, pregar o Evangelho àqueles que estão perdidos, para que eles sejam salvos e assim possam glorificar a Deus, assim possa haver adoração a Deus. Bem, então a missão de Deus passa pelo Filho, que executa esse plano, que executa essa obra. E é por isso que Jesus, quando entra na casa, ele fala de uma forma poderosa, e primeiro ele dá a paz, ele diz: a paz seja com vocês, e eu vou falar da paz já já. E essa paz não é uma paz no sentido de que não vai haver disputa, não vai haver luta, não vai haver desafio, não é esse tipo de paz, é uma outra paz que a gente vai ver já já, que é uma paz espiritual, apesar de todas as lutas que podem vir e sobrevir na vida das pessoas. Mas ele dá essa paz, e aí depois ele, imediatamente, depois de dar a paz, ele faz uma conexão da paz com a missão, com o envio, e ele diz assim: como o Pai me enviou, assim eu os envio. O Evangelho, ele é, de certa forma, e viver o discipulado, que a gente fala tanto em PGMs, porque faz parte daquela comissão também que Jesus fala lá em Mateus, portanto, ide, fazei discípulos. Então, viver o discipulado perpassa em o discípulo reproduzir o que o mestre faz. É o discípulo, de certa forma, imitar o mestre. É como Paulo vai dizer que ele é imitador de Cristo, e fala para as igrejas, a igreja que ele escreve, imitá-lo também. E nós, como discípulos de Cristo, devemos imitar Jesus. E aqui então, Jesus mostra que ele, enviado do Pai, que é o dono da missão, o Senhor da missão, ele reproduz o que o Pai falou. E ele diz assim: assim como eu fui enviado pelo Pai, agora eu também estou enviando vocês. E é interessante, porque sim, tem gente que entende essa parte de ser um imitador de Cristo, e às vezes a gente lembra de ser imitador de Cristo, e não está errado, de obedecer os mandamentos, de não se afastar do pecado, de não se envolver em questões imorais e tudo mais. Mas às vezes a gente se esquece que uma das últimas lições, e não menos importante, talvez fundamentais, na verdade fundamentais para o crescimento da igreja, a última lição para que aquele discípulo possa se tornar um mestre e ensinar outro, você tem que fazer discípulo. Você tem que fazer discípulo. Enquanto o crente não passa a fazer discípulo, enquanto o crente não passa a ser enviado para depois cuidar de outras pessoas e também enviá-las, enquanto o crente não passa para essa fase, ele está no momento ainda de imaturidade espiritual.
E ele precisa avançar, o cristão precisa avançar à fase que Jesus apresenta para esses discípulos. E não é por capacidade, porque eram pessoas comuns, com falhas, defeitos, com seus trabalhos, com suas, eu diria, incoerências da vida. Tínhamos ali cobradores de impostos que eram mal vistos, tínhamos pessoas ali da área dos guerreiros, ali dos rebeldes que queriam fazer rebelião, tínhamos de tudo. Tínhamos filhos de trovão, chamados de filhos de trovão aqui também. Tínhamos. Eles eram comuns e com defeitos. E ainda estavam amedrontados naquele momento quando Jesus fala: eu os envio. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. O chamado do Senhor não olha para as suas condições. Bem, esse tem condições, então eu vou enviar. Esse não tem condições, então não vou enviar. Não olha para isso. Porque o olhar e a escolha do Senhor não é humano. O olhar do Senhor é espiritual. Ele não olha como você está, apesar de considerar o fato de como você esteja. Mas ele não olha apenas para isso. Ele olha no que você vai se tornar. Ele olha naquilo que você pode se tornar sendo um imitador de Jesus. E aqui então Jesus ele faz isso: assim como o Pai enviou, eu vos envio. Ele não falou: olha, quando vocês perderem o medo, quando vocês tiverem coragem, quando vocês estiverem tranquilos, eu volto aqui, porque eu quero enviar vocês para fazerem o que eu estava fazendo antes. Não foi isso que Jesus falou. Da mesma forma que eu fui enviado, e Jesus, totalmente diferente dos discípulos, mesmo sendo homem, Jesus não estava amedrontado. Jesus, quando foi enviado pelo Pai, não veio amedrontado. Ele veio com prazer e alegria e confiança. Mas aqueles ali estavam amedrontados. E ainda assim Jesus os enviou. Declarou esse envio para eles. E é interessante porque a missão do Senhor, a gente vê, por exemplo, em 2 Coríntios 5, dos versos 18 a 20. Não vou ler o trecho todo, mas é uma missão que aqui Paulo vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo. Representante de Cristo que representa o reino de Deus. E nós temos a responsabilidade então de levar esse reino a todas as nações, de maneira geral. E aqui levar essa mensagem, e não é qualquer mensagem. Em Coríntios, Paulo vai dizer que é uma mensagem de reconciliação com Deus. Uma mensagem de apaziguamento com Deus. Da guerra que o homem está na sua rebelião, no seu pecado, na sua queda. O homem em guerra com Deus. Deus então reconcilia consigo o homem através de Jesus Cristo. Então é isso que eu e você somos chamados a fazer. A imitar Jesus em tudo. Em tudo. E em tudo significa cumprir a obra de implantação, de expansão, de revelação do reino de Deus. Para que haja então paz com Deus e haja adoração ao Senhor. Então esse é o ponto que eu queria destacar. A missão que reflete a obra do Pai. O envio é uma missão que vai refletir o que o Pai já está fazendo. Segundo ponto que eu queria falar com você também. Ainda no verso 21. Agora eu vou falar da paz. A paz de Cristo. Base para a missão. Jesus sabia e compreendia que eles estavam. Por isso eu disse que Jesus não desconsiderou. Mas o fato dele considerar que eles estavam amedrontados, não impediu o Senhor de enviá-los. Mas por que não impediu? Porque o Senhor tinha poder para transformá-los de amedrontados a corajosos. É isso que vemos. Aqui eles estavam amedrontados, mas quando vamos para Atos, cheios do poder do Espírito Santo, nós vemos homens corajosos e vibrantes, proclamando o Evangelho, e um Evangelho que muitas vezes é intragável para aquele que ouve. E eles corajosos, e passaram por todo tipo de perseguição e opressão, e desses aqui, 11 pelo menos, se contar Paulo, contando 13, então 12 foram martirizados, mortos por causa da pregação e da fidelidade deles ao Senhor, de imitar Jesus, e imitaram até a morte. E um deles morreu de velho, mas passou por todo tipo de perseguição. João, que por estar mais velho, teve a oportunidade de escrever Apocalipse. Bem, a paz de Cristo, a base para a missão. Aqui nós vemos Jesus então percebendo que eles precisavam de transformação. E por precisarem de transformação e sabendo disso, Jesus já chega oferecendo a paz. E ele diz: paz seja com vocês.
A paz de Cristo, nesse ponto aqui, nesse texto, nós podemos perceber que ela é o fundamento sobre o qual ali Jesus construiu e constituiu o envio daqueles discípulos. Eles não estavam sendo enviados debaixo de contenda, eles não estavam sendo enviados debaixo daquela opressão e daquele amedrontamento que eles estavam sentindo. E interessante, porque o cenário à sua volta não mudou. Ainda haviam pessoas que queriam matá-los, haviam pessoas procurando eles, que eram os seguidores de Jesus, mas a paz do Senhor foi entregue a eles. E a partir do momento que o discípulo de Jesus recebe a paz, é isso que importa. Talvez a circunstância à volta não vai mudar, o que muda é ele, que está vivendo agora numa paz, que diz outros textos da Bíblia, como por exemplo Filipenses 4, uma paz que excede todo entendimento. Filipenses 4, 7, paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É isso que eu e você precisamos. Talvez você esteja ainda confuso, preocupado, como eu vou abrir a minha casa para ser instrumento do cumprimento da missão. Eu digo para você, confiando na paz de Jesus, confiando na paz que excede todo entendimento. Na minha casa é complicado, eu ainda tenho que resolver umas questões ali, não está bem adequada para receber. Eu talvez tenha muitos problemas logísticos, mas o mais importante é ter a paz de Deus e abrir a sua porta e cumprir a missão. Talvez você não tenha mesmo condições de oferecer a sua casa, mas você pode se oferecer por inteiro, e ser aquele que vai estar na casa de alguém, seja liderando um pequeno grupo, seja participando e colaborando para levar outras pessoas também. E não apenas no contexto do pequeno grupo, mas aqui nós estamos dando ênfase justamente porque o culto é sobre pequeno grupo, multiplicador, mas também em qualquer área da sua vida. Você, no seu trabalho, onde você se relaciona, onde você convive, você foi chamado para debaixo e firmado na paz do Senhor, não temer e ser instrumento do Senhor, naquele lugar onde o Senhor te plantou e te levou. Talvez você não tenha uma habilidade de oratória tão grande quanto outros pregadores por aí, mas você tem o que precisa. Você tem a paz de Deus, você tem o evangelho que te alcançou, e você pode dizer, eu fui alcançado por isso, porque está escrito assim, assim, assim. Eu queria dizer para você que você também pode. Basta isso. Os cursos são importantes, os treinamentos são importantes, mas mais importante é a verdade que está no seu coração, que você tem também nesse livro que a gente chama de Escritura, a palavra de Deus. Basta transmitir aquilo que chegou até você, e os detalhes e os aprofundamentos virão com o tempo e com as pessoas que também estarão junto para somar. Mas não diga que não dá, não arrume uma desculpa, porque aqueles homens tinham todas as desculpas para dar, e Jesus resolveu o problema. Paz com vocês, paz seja com vocês. É isso que precisamos, menos discussão, menos argumentação e paz de Deus, a paz de Cristo. Amém. O terceiro ponto, que também nos estimula e nos encoraja a viver essa missão e esse chamado na área dos pequenos grupos e em outras áreas da igreja e da nossa vida, é a capacitação dada pelo Espírito Santo. Quando vemos aqui aquele que foi o modelo para os discípulos, que é Jesus, como modelo, Jesus então, ele faz o seguinte, ele declara a paz, ele fala, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, e ele sopra sobre eles e diz, recebam o Espírito Santo. É isso, é só isso. Não eu diria, não é uma coisa simples ou simplória, mas é fácil de compreender. E uma frase pequena, recebam o Espírito Santo, que Jesus falou, mas carregada de poder. É isso que aconteceu aqui. Esse ato de soprar, que a gente vê aqui Jesus fazendo, obviamente é um ato simbólico e poderoso e espiritual. Esse ato, por exemplo, ele nos remete, quem lê, à criação. Quando Deus soprou nas narinas do homem e tornou o homem então alma vivente. É como se Jesus estivesse dizendo assim, eu estou soprando a vida de Deus em vocês, a vida espiritual, para que vocês possam transmitir. É como se Jesus estivesse dizendo isso.
O Espírito Santo, meus irmãos, é fundamental, é essencial para o cumprimento da missão. Primeiro, porque o próprio Jesus disse que subiria, que iria preparar morada, mas deixaria o Consolador. Então haveria esse momento. Jesus sairia de cena do ministério terreno e assumiria no lugar de Jesus a pessoa do Espírito Santo para continuar o ministério terreno, enquanto Jesus reina no céu, no paraíso, na glória, à destra de Deus. Jesus preparou tudo isso, e ali então ele disse: recebam o Espírito Santo. Quando vemos em Atos, capítulo 1, Atos, para quem gosta de estudar um pouco mais, é a continuação do Evangelho de Lucas, né? E esse capítulo 1 então é a continuação bem clara. No capítulo 1 de Atos, no verso 8, Jesus diz para os discípulos, quando ele já estava ali para subir aos céus, e os discípulos querendo saber muitas coisas, querendo saber sobre o fim dos tempos, querendo saber: mestre, agora que não temos mais medo, agora que já não estamos mais amedrontados, agora que temos certeza, plena certeza que o Senhor ressuscitou, mestre, quando é que o Senhor vai então instaurar o seu reino, e vai tomar o seu reino aqui, porque o povo de Israel estava cativo há séculos, e ali naquele contexto, cativo ao Império Romano, e eles ainda tinham falha de percepção, achavam que o tempo era aquele. Jesus vai dizer: não compete a vocês saberem, como se dissesse assim, vai ter o dia que isso vai acontecer de forma plena. Até aqui aconteceu de forma espiritual, mas enquanto isso vocês têm uma missão. Ele enviou os discípulos e disse aqui em Atos 1:8: mas receberão poder. O poder de Deus é fundamental. Mas receberão poder. Repete comigo só essa pequena frase aqui, essa afirmação. Mas receberão poder. Fala de novo, por favor. Mas receberão poder. Não tem como cumprir a missão do Senhor, ser imitador de Jesus, se não receber poder. E aqui nós não estamos pregando doutrinas diferentes da nossa tradição batista, de outras denominações aí, que fazem uma ênfase equivocada daquilo que a palavra de Deus apresenta sobre o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo é Deus e Ele é poder. Mas receberão poder, está escrito, não sou eu que estou falando, não é a minha preferência pessoal, é o que está no texto. Mas receberão poder. Portanto, nós devemos viver este poder como discípulos do Senhor, como continuadores da obra do Senhor, como imitadores de Cristo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. É interessante que tem gente que gosta tanto do Espírito Santo e se esquece das estratégias. E tem gente que gosta tanto das estratégias e se esquece do Espírito Santo. Nesse texto está bem claro, tem estratégia e tem Espírito Santo, tem poder e tem planejamento. Jesus falou: vocês vão receber poder do Espírito Santo, que ainda vai descer, planejamento, preparando. Mas também poder do Espírito Santo. E ele disse também assim: serão minhas testemunhas. Não é de qualquer maneira. Primeiro em Jerusalém, depois você vai para a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Amém? É isso que eu vejo na palavra de Deus, o equilíbrio entre um planejamento, porque o próprio Deus planejou quando criou o homem. No capítulo 1 de Gênesis, verso 26, o texto vai dizer que a Trindade declara assim: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, as aves do céu e tudo que se move. E aí vai falando um monte de coisa. Planejamento. A Trindade, no ato de criação, antes de criar, planeja. Para depois, no verso 27, aí sim o texto vai dizer: criou Deus o homem macho e fêmea criou, e aí a história avança. Deus planeja. Deus não tem um plano, irmãos. Não é isso que a gente sempre fica falando aí por aí? Tem gente que até gosta de falar: Deus tem um plano maravilhoso na sua vida, só não prega o Evangelho. A gente fala que tem um plano, esquece de pregar o Evangelho. Tem que falar que tem um plano e prega o Evangelho. Mas a gente fala tanto do plano de Deus, mas na hora da gente fazer plano, tem uns que só querem o Espírito Santo. E tem outros que não querem o Espírito Santo. Não temos que planejar, está desorganizado. Aqui não, calma aí, está muita bagunça. Não. O Espírito Santo sopra para onde Ele quiser. O homem pode fazer planos, mas a última palavra vem de quem? Do Senhor. Isso é viver a missão do Senhor. Vamos planejar, porque o Senhor nos ensinou a planejar, mas vamos nos submeter ao poder do Espírito Santo. Aleluia.
Então, queridos, nós não podemos cumprir o chamado do Senhor, o chamado de Jesus, sem esse poder, sem o poder do Espírito Santo. Ele nos guia, Ele nos ensina, Ele nos fortalece, Ele nos capacita. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A missão de Cristo, que é a nossa missão, é imitar o Senhor. E a missão que foi dada para nós, a grande comissão que nos foi confiada, esse grande privilégio, é uma missão de sucesso, é uma missão vencida, de vitória, não é uma missão de derrota. Por quê? Porque você que vai fazer, porque eu que vou fazer? Não, porque o Senhor estará conosco todos os dias, garantindo o sucesso dessa missão. Portanto, nós não fomos chamados para sermos covardes mesmo. Aqueles homens estavam acovardados naquele momento, mas a partir dali em diante, nós vimos homens corajosos. E eu queria dar essa palavra para o irmão. Eu vejo na palavra de Deus uma palavra de coragem para mim e para você. Abra a porta da sua casa, abra a sua boca e fala. Convide pessoas, ore, clame, se ajoelhe, se levante no poder do Espírito Santo. Viva essa verdade que está na palavra de Deus. Não fique falando apenas de saber. Eu sei que é assim, eu ouvi dizer, fiquei sabendo, eu li até no texto. Viva essa verdade de forma que ela transforme a sua vida, de forma que ela transforme qualquer medo, qualquer dúvida, qualquer preocupação, qualquer covardamento, em coragem e ousadia para proclamar o Evangelho. Esses 3 pontos nos dão 3 lições, e eu queria colocar na tela, por favor, para os irmãos acompanharem. As 3 lições, pode passar. Primeira lição para mim e para você: viver a missão de Cristo diariamente. O PGM é semanal, e ele é uma estratégia bíblica para viver a missão do Senhor. E devemos viver, e temos visto frutos desse trabalho de PGM. Mas esse trabalho só será mais frutífero se isso for uma consequência natural de quem você e eu somos. E quem nós somos? Imitadores de Jesus. Porque vivemos todo dia essa missão. Você não foi colocado no seu trabalho para apenas, e não é menos importante, trabalhar. Você foi colocado no seu trabalho para revelar o Criador com o seu trabalho. Então não vale ser um trabalhador desonesto, preguiçoso, que chega atrasado, mal avaliado no seu trabalho. Tem que ser exemplar, e isso faz parte de revelar o Criador, de revelar aquele que pode transformar a vida de quem de fato tem fome e sede de justiça. Por isso nós somos chamados a viver a missão de Cristo todo dia. E aqueles que vivem esta missão percebem que o pequeno grupo, a missão nas casas, é uma missão que realmente cumpre aquilo que Jesus estabeleceu, cumpre o planejamento do Senhor para levar a palavra a toda criatura. Se você vive isso diariamente, não vai ser difícil abrir a sua casa, não vai ser difícil estar com outros, não vai ser difícil levar ou trazer pessoas que nunca estiveram com outros que conhecem Jesus. Agora, se você não tem essa identidade de alguém que imita Jesus, então você precisa ajustar esse ponto na sua vida. Viva a missão de Cristo diariamente. Nós somos chamados para viver a missão de Cristo todo dia. Segundo ponto: confiar na paz de Cristo. Você pode ter muitos argumentos, muitos motivos, nenhum deles vai prosperar. Já digo logo, não vai prosperar qualquer desculpa, argumento, motivo que eu e você dermos. Mas a gente pode ter muitos motivos que aos olhos humanos podem até ser justos. Mas a resposta que a palavra de Deus nos apresenta é: confie na paz de Cristo. Confie na paz que excede todo entendimento. E avance sendo um imitador de Jesus. Nós vivemos num mundo cheio de incertezas e desafios, nós sabemos disso. Mas como discípulos nós precisamos nos apegar à paz de Jesus, que Ele nos oferece. E essa paz tem que ser o alicerce da nossa fé. Tem que ser o alicerce daquilo que nós vamos desempenhar enquanto imitadores de Jesus. E essa paz vai nos sustentar em tempos de dificuldade, nos dando coragem para avançar na missão. E aí você vai se deparar com... Quem já não teve isso na vida, né? Mas você vai se deparar com testemunhos do tipo: alguma pessoa viu e falou para você, ou fala para alguém que confia na paz do Senhor, está sempre confiante apesar das adversidades. Ela vai dizer para você assim: como você consegue permanecer firme?
diante de tanta luta, diante de tanta dificuldade, aí você já vai ter uma porta aberta para pregar o Evangelho, com a sua própria vida e proclamando no poder de Deus a palavra do Senhor. O terceiro ponto e último do nosso sermão, que tem que ser rápido, e por isso eu estou assim bem, bem acelerado e vibrante, nós temos que depender do Espírito Santo. Se não for dependendo do Espírito Santo, nem começa, porque vai dar errado. Tem gente que procura a gente, pastor, tem um chamado, canta lá na frente, eu tenho um chamado, e ele não entendeu nada, não percebeu que o Espírito Santo é que move tudo isso. E, mas eu sempre fiz, eu sempre fui, mas nunca fez como Deus mandou. É preciso viver no poder do Espírito Santo. Não confie nas estratégias, confie no Espírito Santo. Faça as estratégias, mas confie no poder do Espírito Santo. Porque é com o poder do Espírito Santo que você vai ter os dons necessários, como qualquer crente na igreja do Senhor, e por causa disso mesmo é que vai conseguir cumprir a missão, tendo os dons. Dons para pregar, dons para perseverar, dons até para testemunhar numa situação de martírio. Você acha que foi quem que capacitou aqueles homens de Deus a permanecerem fiéis aos seus testemunhos na hora da morte? Foi o Espírito Santo. Não foram eles. Nenhum de nós tem capacidade para permanecermos fiéis numa situação como essa, a não ser no poder do Espírito Santo. Esse é um dom que, se Deus quiser, não precisaremos usar, mas se assim for, nós estamos dispostos para usar. Amém? E a conclusão do nosso sermão, com tudo que a gente viu aqui e pôde conversar e aprender, é que o chamado do Senhor para nós, ele não deixa dúvida, ele não deixa margem para entrelinhas, para pequenas divagações, tentando desviar o foco. O chamado é claro, o chamado é direto, o chamado, ele não tem rodeios. O chamado do Senhor, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Quer palavra mais direta do que essa? Eu vos envio, da forma que o Pai me enviou. É preciso saber como é que Jesus agiu enquanto enviado. Na palavra nós vemos, ele foi fiel ao Senhor em tudo, se afastou do pecado, porque ele nunca pecou, mas em tudo foi tentado. Então nós seremos tentados, temos que nos afastar do pecado, temos que perseverar, ter fidelidade na palavra, vida de oração, ensinar outras pessoas, ir às casas, às cidades, os lugares em que o Senhor vai nos direcionando. É isso tudo, imitar Jesus até morrer, se precisar for, até morte de cruz, imitar até o final. O nosso chamado é esse. Jesus, que é o príncipe da paz, que nos oferece paz, que transcende todas as circunstâncias, e Ele não vai nos deixar sozinhos, como eu já disse, Ele nos capacita com o poder do Espírito Santo. Assim como os discípulos, irmãos, foram transformados, e eles foram, todos nós hoje somos chamados a sermos transformados, a cada dia transformados de glória em glória, até o último dia, a volta de Jesus. Portanto, queridos, aqueles discípulos amedrontados, que depois foram transformados em apóstolos destemidos, também hoje nos apontam para uma transformação na minha e na sua vida. É isso que o Senhor quer para nós hoje. Você quer viver a missão de Deus com PGM, fazendo PGM, usando essa estratégia? Permita-se ser transformado nessa noite. Por isso eu convoco cada irmão aqui que ouve a minha palavra a abraçar a missão com coragem, sabendo que aquele que nos envia também nos sustenta, não nos abandona. Ele não nos abandona, não se esqueça, Ele nunca vai nos abandonar. E a prova disso é que eu já falei algumas vezes e repito aqui, Ele abandonou o seu Filho na cruz para não nos abandonar. Não tenha dúvida, aquele abandono na cruz é a prova de que Ele nunca vai te abandonar. E que a gente possa então, queridos, sair daqui com os nossos corações cheios do Senhor, do Espírito Santo, inflamados e prontos para viver e proclamar a paz que excede o entendimento, o amor de Deus que muda o mundo. E que o Espírito Santo então nos guie e nos capacite para cada passo. E que para tanto o Senhor nos abençoe. Graças a Deus, vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, esta é a Tua palavra para nós nessa noite. Que ela possa encontrar em nossos corações terreno fértil. E fazer a transformação necessária
para que continuemos fiéis à tua missão. Nesta noite nós estamos destacando a importância de cumprir a tua missão com pequenos grupos multiplicadores. Que o Senhor possa nos usar no poder do Espírito Santo e com fidelidade na tua palavra, Senhor, a imitarmos aquilo que o Senhor fez neste mundo, abrindo as nossas casas, recebendo aqueles que não têm condições talvez de estar no templo, que possamos perseverar na oração, orando por aqueles que talvez precisamos ainda de uma oportunidade para convidar, que possamos, Senhor, permanecer na oração, que também nos capacita e nos enche de poder, que possamos, Senhor, ser moldados pela tua palavra, termos um testemunho fiel, um comportamento adequado, atitudes que demonstram o amor que o Senhor mandou nós vivermos enquanto teus discípulos, um amor que evangeliza, um amor que diz, conforme a tua palavra diz, nisto saberão que sois meus discípulos, um amor que é o novo mandamento que o Senhor nos confiou a viver, um amor pelo Senhor que nos leva a amar aqueles que precisam do Evangelho. Que nós não sejamos encontrados vivendo num piloto automático, e o PGM da semana, as visitas que fazemos todo dia, não, que possamos viver a cada dia como se fosse o último, em que o Senhor voltará, e que possamos a cada dia então viver com intensidade e confiança de que temos a tua missão para desempenhar, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, na nossa família, seja com os nossos vizinhos, e sim, nos pequenos grupos multiplicadores. Capacita, Senhor, cada irmão aqui, participante dos PGMs. Eu também te peço, estendo esta oração àqueles que hoje ouvem esta palavra e decidem viver esta missão, que eles possam ser capacitados do alto, para serem teus instrumentos, para cumprir a missão proclamando o Evangelho com PGMs, em casas e em visitas em outros lugares, Senhor. Eu agradeço, Senhor, o pastor Carlos Elias, que tem uma visão que vem da tua palavra. Continua, Senhor, fortalecendo este homem que é uma bênção nas nossas vidas, para permanecer fiel à tua palavra com esta visão. Oro pelo pastor Alexandro também, Senhor, que é teu servo, para organizar e planejar e também viver o poder do alto, trabalhando com os PGMs. E que nós, como igreja, totalmente alinhados em unidade, que só pode ser produzida pelo teu Espírito Santo, possamos viver a realidade do cumprimento da tua missão, imitando os teus passos, até o dia que o Senhor nos chamar. Afasta, Senhor, de nós toda mentira, toda confusão, toda carnalidade, que tudo isso do diabo e do pecado caia por terra no nome de Jesus, e que a tua verdade prevaleça, enquanto proclamamos ela com a boca e no poder do teu Espírito. Nós te agradecemos e confiamos na tua ação em nosso meio, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos.